Fala pessoal, beleza? Vamos conversar um pouco sobre o dia de hoje, né? E algumas possibilidades de leitura para amanhã, tá? Pessoal, no dia de ontem, né? No vídeo de fechamento de algumas possibilidades para a semana, né? A gente havia deixado marcado essa máxima, tá? Essa máxima aqui para quê? Para uma possível resistência, tá? Nos 60 minutos, pessoal, isso daqui foi um pivô, né? Que acabou armadilhando várias pessoas, né? Por quê? Porque ele tinha essa outra máxima aqui, né? Aí ele vem lá nos 60 minutos, faz um fechamentozinho acima, dá a ideia de que vai ter continuidade e depois cai quase 10 mil pontos, tá? Que é toda essa movimentação de baixa aqui, beleza? Aí o preço repica, né, nessa região aqui de fundo duplo, né? Faz uma movimentação saudável, tá uma correção interessante. Até então, pessoal, ainda é uma correção interessante, tá? A gente havia falado dessa possibilidade aqui, né, a gente enfrentar uma lateralidade aqui nessa região. E isso daqui pode ser muito bem o começo dessa lateralidade, tá? Ainda temos candles azuis, né? Ainda não tivemos candles vermelhos que nos indicam uma maior probabilidade vendedora, tá? Lógico que o preço pode vir testar essas regiões, né? Então é interessante a gente deixar, né, algumas delas marcadas, né, aqui. Então a gente havia deixado marcado aqui, por exemplo, a média móvel de 9, a média móvel de 20, né? Deixa eu só religar esse alarme aqui. Esse aqui já está ligado, tá? O preço pode testar essas regiões e sentir uma certa resistência, tá? Já que a gente está pensando numa lateralidade. Esse topo aqui também, tá? Para troca de polaridade, também pode ser relevante. Tá? Então a gente faz algumas marcações e a gente vê, né, como que o preço vai reagir a essas regiões. Então aqui, né, você tinha marcado essa máxima, máxima importante. Aí o preço abre num gap, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha agora no time frames menores, tá? Mas no diário, essa correção aqui que começou mesmo tendo todo um fechamento de baixa, tá? E mesmo com alguns mercados também em forte baixa, para nós isso daqui, né, ainda é uma movimentação dentro de algo, né, que poderia, né, acontecer, tá? Que é essa correção aqui até as médias, tá? Uma lateralidade às vezes até 50% dessa outra perna aqui, tá? 50% dessa perna, não chegou nem no 38,2 ainda, tá, pessoal? Então, até então a gente trata como correção e correção dentro de uma possibilidade boa de lateralidade. Tá? As médias estão próximas, estão ficando cada vez mais flats. Então, se o preço vem um pouco abaixo aqui, né, ele pode ter uns dias de repique, né, a gente pode trabalhar uma lateralidade aqui. Tá? Que seja pelo menos uma lateralidade ampla. Né? Aqui nos 60 minutos, pessoal, né, também tinha deixado algumas marcações. Tá? Quais marcações, né? Essa máxima, com essa máxima, tá? E o preço abre aqui em cima, tá? Nessa possibilidade de gap aqui. Na verdade, aqui ele abriu aqui embaixo, tá? Nos 60 minutos. Tá? A gente vê aqui que ele abre abaixo, tá? Dessas regiões. Aí ele vai lá em cima, testa aquela máxima. Deixa eu dar um zoom aqui nessa máxima aqui para vocês. Essa máxima aqui, pessoal, é aquela máxima marcada, tá? Que é a possibilidade de um topo duplo, né? Que a gente vem falando desde que o preço está chegando aqui, que isso daqui poderia ser uma resistência, tá? Por que isso daqui é uma resistência interessante, né, pessoal? Porque ela rompe, ela finge que vai romper aqui um pivô anterior e muitas pessoas acabaram ficando armadilhadas aqui. E aqui entrou muito, né, volume vendedor, tá? Depois dessa região aqui, o preço desceu, né, como foi falado, cerca de 10 mil pontos. 9.700 pontos, tá? Então é uma pontuação bem relevante, tá, de movimentação de baixa. E aquilo ali foi, né, o start onde alguns traders acabaram ficando ali armadilhados ali, tiveram prejuízo nesse caminho, tá? Aí o dia de hoje ele vem, né, testa essa região, rompe ela, volta e fecha aqui embaixo, tá? Somado a essa outra barra, né, dando continuidade àquilo que a gente fala nos vídeos, isso daqui é um trap, tá? Essas duas barras aqui formam um trap, tá? E depois teve uma descida até a média móvel de 50, tranquila, né, pessoal? Tá? Ainda estamos aqui no M60 trabalhando alguma possibilidade de lateralidade também, tá? Média móvel de 50 está bem flat, tá? Ainda precisa, né, caso o preço tenha, né, interesse em fazer uma movimentação, né, mais rápida de baixa, ainda assim, né, por exemplo, um gap amanhã
Tá, isso aqui são as marcações, tá? Aqui é a MM9 e aqui é a MM20, tá? Do diário. O preço abre num gap aqui. Mais normal, faça um pullback, tá? Para poder pensar em ter continuidade de baixa, beleza? Aí aqui você tem 50% daquela última perna, tá? Que a gente marcou, que é só essa última perna aqui, tá? Ó, a gente está falando dessa movimentação toda de alta aqui, que é referente a essa perna, tá? Então aqui não chegou ainda, tá quase no 38.2, tá? Primeiro nível de correção. E hoje fecha a barra na sua mínima, tá? Se isso daqui fosse um contexto de baixa lá do diário, um contexto, né, eu digo contexto direto de baixa, algo como isso daqui eu já esperaria, né, uma boa continuidade. Mas pelo diário a gente ainda tem, né, essa possibilidade dessa lateralidade, né? E pelos 60 minutos você ainda não tem total, né, alinhamento para que o preço desça sem medida, né, tá? Para que já esteja, né, numa tendência de baixa, beleza? Mas nos 5 minutos deu trades bem interessantes, tá? Hoje, pessoal, o preço abre num gap de alta, correto? Gap de alta, o que ele nos remete? Interesse comprador. Então, a princípio, quando a gente vê um gap de alta, né, o que a gente espera? A gente espera um pullback, né? Você pode vender, claro, para um pullback, possibilidade de um PC. Para quê? Para que o preço continue uma movimentação de alta, né? Por quê? Porque isso é o que mais acontece, tá? Então o preço abre num gap de alta. A gente pode fazer algumas vendas aqui, pelos 2 minutos deu venda aqui, tá? Tinha um bom espaço, excelente espaço, tá? Era quase 3-1 aqui, de onde teve o primeiro gatilho, né, contra a tendência. E aí a gente espera que o preço chegasse aqui, né, e tivesse, né, um fechamento, um bom rompimento, né, um rompimento da VWAP, rompimento da 9, para pensar numa possibilidade de rompimento, tá, desse pivô e continuidade de alta, tá? Teve essa movimentação, pessoal? Não, não teve, né? Tá? Dentro da metodologia do Albrooks, a gente trabalha candles fechados, né? A gente não pega a movimentação andando aqui. Ah, tá subindo aqui, tá bem no topo aqui. A barra não fechou, tá? A não ser que seja no último segundo, nos 2 últimos segundos finais. E a gente assiste, né, pessoal, para ver o que vai acontecer, tá? Movimento andando, tá? Não faz parte dentro da metodologia que a gente opera, tá? A gente precisa do candle fechado para a gente ter uma ideia daquilo que a gente vai fazer, tá? Igual aqui, ó. Essa movimentação aqui é um preço de fechamento de reversão, demonstra rejeição na média móvel de 20, movimentação muito interessante para alta, dá para pegar um scalp aqui e tal, só que não é essa a ideia, né, pessoal? E aí, o que você gostaria de ver? Você gostaria de ver uma outra barra fechando aqui próximo da sua máxima, né? Lógico, revertendo algumas outras barras, demonstrando o interesse dos compradores, né? De realizar essa movimentação, tá? E depois podia ter um pullbackzinho menor aqui, né? Para realinhar as médias e tal. E aí o preço ter continuidade para alta, tá? Não foi o que tivemos, tá? Tivemos só candles vermelhos, sequência de candles vermelhos, né? E aí uma movimentação incrível de baixa, né, pessoal? Tá? Mais de cerca de 2.500 pontos, tá, de movimentação de baixa hoje. E aí ele chega aqui na média móvel de 50, tá, que é bem nessa região aqui, tá? E aí o preço lateraliza, né, pessoal? E vira uma consolidação, que é o que mais acontece, né? Depois de uma forte movimentação, então ele acaba gerando uma nova acumulação aqui, né, para ver para onde que vão jogar o mercado no dia seguinte, tá? Então aqui ficou, né, essa possibilidade de lateralidade aqui também, tá? Entre essa máxima e essa daqui. E a movimentação vai ser mais interessante quando ele estiver fora, tá, desse range aqui, tá? Esse aqui, tá? Esse range. Então vou deixar marcado aqui porque às vezes tem continuidade, né? E a gente quer ver a continuidade dessa movimentação, beleza? Tá? Então, para possibilidade para amanhã, é mais fácil a gente dar uma olhada aqui nos 60 minutos, a gente ter uma ideia, não estar em frame um pouco maior, né? Então, se o preço abre aqui, né, num gap de baixa, aqui onde está as médias móveis do diário, né, você tem que já ter essa noção que provavelmente você vai ter um pullback, mas um pullback que pode levar a cair mais, tá, pessoal? Por quê? Porque aí as médias vão começar a se realinhar, tá? E a gente ainda tem possibilidade de níveis mais baixos aqui ainda, né, para pensar, né, em correção, né? Chegar ali nos 50%, tá? Essa movimentação, 61.8, tá? Ainda é uma movimentação interessante aqui nos 60 minutos, tá? O preço ainda está acima da 200, tá? E a gente vai assistir aqui, ou a gente pode já começar uma lateralidade, né, mais direta, aqui mesmo, tá?
mas pelo diário, como a gente viu, ainda não tem aquela movimentação toda, né, para o preço já entrar numa forte baixa, tá? Eu não dei uma olhada ainda em notícias hoje para ver se rolou alguma coisa. Se eu tiver, depois eu vou dar uma olhada, tá? Falando de notícia, né, para quem gosta de acompanhar notícias, tem o Broadcast Mais, que é um aplicativo, né? Você pode baixar, ele existe para Android, e para iPhone, né? E ele tem algumas notícias relevantes quanto ao mercado, tá? Então, às vezes é interessante você dar uma olhada, porque às vezes acontece alguma coisa, tá? Que pode impactar mesmo, né, algumas economias do mundo, né? E às vezes a gente está meio desligado e a gente perde essas falas, tá? Beleza? Dependendo da correria do dia a dia. Tá? Mas dentro da leitura do preço, né, isso daqui ainda é uma movimentação ainda plausível e possível, né? Tanto que a gente havia falado, né, dessa possibilidade aqui no vídeo de final de semana, né, que se fosse ter uma correção, o preço podia chegar aqui próximo da média móvel de 50 dos 60 minutos. Tá? E aí fica a possibilidade de uma grande lateralidade, né, porque agora as médias cruzaram, para voltar a subir precisa de um novo pullback, tá? Para voltar a cair aqui, se desce um pouco mais, vai acabar tendo pullback, até as médias realinhar também, né? E aí o preço pode ter continuidade baixa, tá? Caso haja realinhamento nos 60 minutos, aí nos time frames menores a gente vai pensar bem mais em vender, tá, pessoal? Beleza? Mas aí a gente vai acompanhando o preço. Eu vou aproveitar, né, para apresentar aqui para vocês de maneira um pouco rápida. A ideia era ter feito um vídeo longo no final de semana, tá? Uns 2, 3 vídeos, na verdade, para poder falar certinho. Para a galera que está começando, pessoal, a operar, tá? Eu venho implementando aqui, depois de ver algumas pessoas, né, operando ali, tentando pegar muita movimentação contrária, tá? Por exemplo, digamos que eu coloco aqui nos 2 minutos, tá? No dia de hoje, nos 2 minutos, tá? Aí eu vejo que muitas pessoas que estão começando ainda ficam com esse viés, olha, eu vou pegar essa compra aqui porque tem o gatilho aqui e eu vou achar aqui o fundo do dia, porque eu estou tendo gatilho. Eu falei, pessoal, isso aqui é scalper, tá? Isso aqui são trades scalpers, trades arriscados e trades de baixa probabilidade. Olha o alinhamento que você tem, olha a direção, tá, que as médias estão demonstrando aqui, tá? Olha só, tá? Olha a direção, tá? Então esses gatilhos aqui são gatilhos no máximo para scalper ou para você esperar mesmo. E como tem bastante gente entrando nova na bolsa, e a ideia é que esse pessoal realmente consiga ganhar dinheiro, né, e não fique tentando achar o fundo do dia, né, tentar encontrar o topo do dia numa tendência de alta, tá? Aí pensando nisso, depois de conversar com uma galera que está iniciando na bolsa, tá? Que ao meu ver, eu acho que devia estar tentando operar a princípio ações, né? Porque aí já começa no mini índice, já começa escutando outras pessoas, tá? Para mim, o ideal seria que vocês estivessem, né, começando operando um fracionário de ações ali por uns 6 meses, até manter um pouco do psicológico, tá? Mas pensando nisso, a gente acabou criando essa outra versão aqui, tá? Agora, nessa versão aqui, né, tem alguns diferenciais. Ela é um pouco mais lenta, ela só tem trades a favor da tendência, tá? De uma tendência prévia, uma mínima tendência, tá? Então você não tem, né, gatilhos contrário a uma movimentação prévia de tendência. Então você não tem esses gatilhos iniciais aqui que a outra tem, tá? Que ele começa a dar gatilho aqui já. Ainda são gatilhos super contra a tendência, né? Ainda não tem nada de alinhamento, não existe nada, muita coisa favorável, né? A não ser que você tenha essa noção de espaço, tá? Para você pegar um trade aqui, por exemplo, até a média móvel de 20, né? No caso, você poderia pegar aqui até a média móvel de 50, tá? Que é aqui onde vai estar a média móvel de 20. Né? É a correlação de médias. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo, tá? A média móvel de 50 equivale à média móvel de 20 dos 5 minutos, tá? Mas eu não vou repetir para não ficar muito, muito longo, tá? A ideia é só apresentar rápido para vocês, depois eu vou fazer alguns vídeos, tá? Para deixar isso daqui mais claro. E esse aqui ele só vai te dar alguns gatilhos a favor de uma tendência prévia, tá? Pelo menos uma tendência mínima, para que você não tenha, e ele não tem nenhum tipo de gatilho contra a tendência, tá? E a regra de coloração dos candles também é baseada em tendência, tá?
Então, digamos que você estava olhando aqui, você não viu nenhuma oportunidade de compra aqui, né? Tá tudo vermelho aqui, tudo te dizendo vende, 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 né? Todos esses gatilhos aqui vende, vende, tá? E eu espero que consiga, né, auxiliar, tá? Principalmente para quem tá começando, né? Porque a tendência é o que acaba dando dinheiro, né, pessoal? A tendência ela deixa as coisas mais rápidas, tá? Não é tão sofrível. Você tem as médias, né, como resistência até pegar do teu stop, tá? Então você tem fica mais fácil, né, de você operar seguindo esses critérios, né? Isso aqui, pessoal, quando eu comecei a criar, né, essa metodologia, né, dentro da leitura do preço do Allbrooks, né, que é, né, algumas superações de barras, né, que é você ler as entrelinhas lá e você mexer em programação, tá, até você trabalhar e chegar nesse tipo de ponto, né. Eu criei para mim, né, para minha disciplina, né, para que quando eu evitasse, né, de fazer, por exemplo, eu vou tentar fazer uma compra aqui, né, tá, eu vou tentar pegar uma compra aqui, né, ou eu não vou vender, né, falar, não, vou ficar na dúvida aqui, eu tenho, talvez isso daqui não vá. Então aqui é a realização de um parâmetro, né, pessoal, a realização de um padrão, tá, de um trader que eu considero extremamente profissional, né, e de quem eu escolhi, né, seguir uma metodologia, tá. Então, né, eu vou falar um pouco mais sobre esse daqui mais para frente, tá? Candles amarelos é uma transição, tá? Ou um pullback, né? No caso ele pode fazer tanto o pullback, né, quanto a transição, né? Então, candles amarelos vão ter esse parâmetro, tá? E esses candles azul aqua aqui, que é um azul um pouco mais clarinho do que esse outro, é a transição, tá? De uma tendência de baixa para uma tendência de alta ou um simples pullback, tá? Beleza? Então, só para vocês terem ideia, a movimentação de hoje, por exemplo, nos 5 minutos, né, praticamente nesse que é de tendência, ele praticamente não teve, né, gatilho de compra, tá? Praticamente só gatilhos de venda aqui, tá? Vou voltar aqui o dia anterior, ó. Nesses dias aqui as coisas ficam mais complexas, né, pessoal? Por quê? Porque é um dia mais lateral. E em dias mais laterais, que vocês verem as médias emaranhadas assim, aí é mais interessante, por exemplo, você trabalhar o outro. Mas se você está buscando constância, né, ainda, tentar fechar semanas positivas, mês positivos, é mais interessante que você trabalhe, sim, né, isso aqui, tá? Tendência. Gatilhos a favor da tendência, tá? Por quê? Porque você vai ser estopado muito menos vezes, tá? E o seu lucro acaba sendo bem mais alto, tá? Você pensar que, vou vender aqui. Depois de toda essa perna de alta, tá? Ele pega, faz um pullbackzinho, faz um padrão de alta, né? Aí te deixa uma entrada aqui, um stopzinho ó, de 144 pontos, ele paga 344, né? Pagou 200 pontos a mais, tá? Beleza, pessoal? Então, ele evita, né, que você faça muita lambança também, tá? E vou colocar no time frame mais absurdo aqui hoje, tá? Mas só para vocês darem uma olhada aqui, porque a tendência ela é fractal, tá, pessoal? Lógico que você precisa conhecer a leitura, tá? Você precisa reconhecer esse tipo de leitura, você precisa saber o que é uma tendência, ou no mínimo, né, só seguir os sinais aqui que já estão dados, né? Mas vocês vão observar que mesmo no 1 minuto, que é um time frame extremamente rápido, tá? Gatilhos só a favor da tendência são lucrativos, tá? Essa é a ideia, né? A ideia é que as pessoas parem de tentar achar topo e fundo do dia, né? Isso daqui está no minuto, pessoal, tá? Os primeiros gatilhos de venda deram aqui em cima, ainda em transição, tá? Faz um novo pullback, o preço realinha, tá? E ele acaba fazendo a mesma movimentação. Quando você se acostuma, você consegue ler isso daqui de maneira mais rápida, tá? E eu não recomendo que façam isso daqui no mini índice ainda, tá? A não ser que você queira fazer scalp, ainda esteja muito inseguro com a metodologia, né? Mas mesmo assim, tá? Você pode ver que você não teria gatilho comprador nenhum, tá? Em toda essa movimentação de baixa, tá? Beleza? A ideia é essa, quando ele tem alguns mínimos parâmetros de alta, mas aí você tem que lembrar que isso daqui ainda é uma tendência de baixa, tá? Você ainda não tem as médias alinhadas, ainda está contra a tendência isso aqui, vigente, tá? E aí você viu depois aqui só uma lateralidade, né, ampla e fecha ele quase no fundo duplo, tá? Beleza? Então é só para dar um adianto para vocês aqui.
no final de semana eu acredito que eu devo fazer uma série de vídeos explicando melhor a regra de coloração e tendência, tá, pessoal? E o mini dólar, né? O que a gente havia falado no vídeo de final de semana, né? Que esperava a possibilidade de um repique, né? Talvez um repique um pouco mais forte, né? Por quê? Por conta dessa possibilidade, né? Aqui, né, pessoal? Possibilidade do preço testar, por exemplo, a média móvel de 50, ainda não veio hoje, né? Até porque abriu num forte gap de baixa aqui, né? Esse aqui é o de tendência, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ele não dá nenhuma entrada aqui, tá, nos 60 minutos. Eu vou trocar aqui pro normal para a gente poder conversar, tá? Esse aqui ele mostra trades contra a tendência, sim, tá? Então já deu trade de entrada de compra aqui, tá? Essa reversão de duas barras, né? E aí pagou 45 pontos, tá? Aqui pelos 60 minutos. O que foi interessante de hoje do dólar, pessoal? Ele abre na mesma região que a gente já havia apontado como um suporte, tá? E que poderia gerar uma movimentação de alta. Só que hoje é um novo dia. É um novo dia, mas é um novo dia que abre onde? Próximo dessa região. Aí ele abre aqui, desce, né? Vem, fura e volta essa região. E nos 5 minutos, né, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma wedge double bottom, que é uma wedge com fundo duplo. É uma movimentação muito interessante, tá? Bem lucrativa quando ela dá certo, tá? E é uma movimentação que eu gosto bastante. Veio aqui abaixo? Veio, né? Não é um fundo duplo perfeito, né? Ele veio abaixo aqui, faz uma nova mínima, tá? Mas dentro da leitura do Albrooks, isso daqui ainda é considerado um fundo duplo, tá? Se vocês pegarem a metodologia e forem dar uma estudada, vocês vão dar uma observada nisso, beleza? Então o preço abre aqui no gap de baixa, né? Vem fazer aquela movimentação que a gente falou, né? Abre gap de baixa, interesse vendedor. Tá? Primeiro gatilho de venda aqui dos 5 minutos, stop aqui, tá? Ainda assim, né? Em uma barra, né, ou duas barras, chegou a pagar 20 pontos, né? Tá? Stop era meio salgadinho também, tá, pessoal? 14 pontos. Mas pagou mais do que 1 para 1, tá? Depois, né, o preço chega de novo nessa região e começa a deixar, né, sinais mais animadores para os comprados, tá? E aí você vê a movimentação do preço, né, pessoal? Ele sobe, faz um pullback, sobe, faz novo pullback, tá? E aí ele ganha mais movimentação, né? Tá? Então isso é normal do preço fazer. Então vocês têm que se acostumar com essas movimentações e pegar às vezes a movimentação ali no começo da próxima, tá? Olha só isso aqui, ó. Aqui deu entrada, né? Aqui já foi aquela mesma movimentação praticamente dos 60 minutos, tá? Mas o interessante é vocês observarem, se acostumarem com isso daqui, né? Que o preço geralmente ele não sai fazendo aquela volta em V, tá? De maneira constante. Então ele vem, se aproxima das médias, tenta romper, aí dá uma barra de baixa, tá? Isso daqui, se você olhar no minuto, você vai ver um belo pullback de baixa, tá? Depois você vai ver o rompimento dessa máxima, tá? Você vai ver lá no minuto praticamente esse desenho aqui, né? Só que com várias barras descendo, tá? A partir dessa movimentação. E essa máxima aqui foi rompida, tá? Aí, aqui, né, esse topo que foi rompido acaba virando, né, a partir de então um suporte, tá, para essa movimentação do preço. E aqui ele deixou outro gatilho bem interessante, tá? Porque aí ele faz um pullback na média móvel de 20, aqui, né? Já com as médias tentando ficar ascendente, e deixa um stopzinho mais barato, tá? A princípio, né, a ideia aqui era que ele fechasse o gap, né, pessoal? Aí você observa como que o preço faz isso, tá? Ele poderia só ter fechado o gap e já ter descido, tá? Beleza? Diário. No diário, pessoal, o preço está bem afastado das médias ainda, tá? Preço ainda bem afastado das médias. Tem espaço para uma correçãozinha aqui? Tem sim, tá? Mas isso daqui agora, né? Esse tipo de alinhamento é cenário, né, vendedor, tá? E se a gente pensar aqui na possibilidade de trabalhar uma lateralidade, né? A gente pode ver o preço, tá? Ganhar bons níveis de alta. Mas isso daqui é um cenário extremamente vendedor. Só que eu não tenho resistências aqui, tá, pessoal, no meio desse caminho. Tá? Minha primeira resistência contra a tendência aqui é a média móvel de 9. Tá? Depois da média móvel de 9, eu tenho essa resistência por região de volume. Tá? Depois eu tenho a média móvel de 20, né, porque ela está descendente. Né?
Isso pensando ainda numa possibilidade de continuidade de baixa. Porque se a gente pensa numa possibilidade já de lateralidade a partir desse fundo, né, essas médias não fazem tanto sentido como resistência, tá? Fazem mais sentido como ímãs, né? Mas aqui elas estão agora com um bom alinhamento vendedor, tá? O que mais que tem aqui? Então agora eu também posso pensar nisso daqui como sendo uma possibilidade de um pullback, tá? 38.2 aqui próximo da 20, tá? 50%, 61.8, tá? Isso pensando no diário, né? Então a gente dá uma olhada no diário para ver o quê? Para ver espaço. Espaço e localização, tá? São duas coisas que sempre vão nos interessar. Espaço e localização. Tem espaço para esse trade correr? Tem, ó. Olha quantos pontos até a 9. Lógico, dependendo de onde o preço abrir, a 9 já vai estar um pouco mais baixo. Talvez não seja 83, 81 pontos, seja uns 70 pontos, tá? Beleza? Mas até então o cenário do diário é extremamente vendedor. E o que a gente está vendo aqui nos 60 minutos, pessoal? Nos 60 minutos, a gente está vendo o preço indo acima da 20, assim como ele veio aqui em outros momentos. Tá? Então ele pode vir testar ainda a média móvel de 50, tá? Mas o que é mais comum? De novo, né? A gente pensa de novo, sempre na movimentação do preço. Se eu estou acompanhando ali o M60, eu vejo uma boa barra de alta aqui, 60 minutos, de ignição. Tá? Eu vejo uma barra, tá, assim. Né? A próxima barra de amanhã pega e faz uma barra dessa assim já, de uma vez. Tá? O que é mais normal acontecer? Se ela chegar mais próximo aqui da 60, o mais normal de acontecer aqui, tem uma bela de uma falha nessa movimentação. Tá? Aí a média de 9 provavelmente já vai ter cruzada de 20, já vai ter um melhor alinhamento. Aí pode virar só uma grande lateralidade e ainda vir testar esses fundos. Tá? Ou ela vai fazer um pullback curto e raso referente a essa movimentação toda, né? Aqui, e viria, por exemplo, até aqui, para sim romper a média móvel de 50, tá? Que é o primeiro passo aqui nos 60 minutos. Mas normalmente com esse tipo de alinhamento aqui, normalmente rompimentos não ocorrem, tá? Rompimentos, eu digo rompimento de uma vez, tá, pessoal? Você vê o preço deslizar, tá? Não é o que mais acontece. Então a ideia de localização, de ter as médias como localizadores é para isso. Isso daqui é movimentação de baixa fácil, ó, tá? Médias alinhadas, né? Você vê barras grandes, barras amplas a favor da movimentação, tá? Aqui ainda é um cenário de dúvida, tá? O preço entre a 9 e a 20 e entre a 20 e a 50, né, acaba sendo, de certa forma, também uma trap zone, tá? Então, uma movimentação meio complicada. Outro fundo relevante é esse aqui, né, que já está até marcado. Então, aqui fica com mais relevância ainda, tá? Porque ele é uma possibilidade de troca de polaridade, tá? Os preços chegam aqui, ele pode sentir um pouco essa região, beleza? Aí a gente dá uma olhada aqui nos 5 minutos, né, que foi aquela movimentação. E aí eu vou trocar ele aqui para esse de tendência, tá? Aqui, né? Para quê? Para a gente dar uma olhadinha também em como que foi o dia, por exemplo, nos 5 minutos para quem só pensa em pegar gatilhos a favor da movimentação, né? De uma movimentação prévia de tendência, tá? De como que você se sairia, né? Dentro de uma movimentação dessa, tá? A partir daqui só demora, né? Para você ter parâmetros de compra, tá? A favor de uma tendência mínima, tá? E aí você só poderia estar comprando a partir desse candle aqui, tá? Ou a partir daqui, né? Porque aqui você já teve um gatilhozinho de compra aqui, tá? Tem um menorzinho ali. Então se você entra aqui, né? Você tinha a possibilidade aqui já de 29 pontos, tá? E depois? Depois o preço vai, você não tem nenhum gatilho de venda aqui, tá? Porque isso daqui é lido como um pullback. Você tem gatilho de compra aqui, ó. Então você tem entrada aqui, stop de 6 pontos, tá? E ele travou onde? Na média móvel de 200, tá? 11 pontos. Depois você tem um novo gatilho aqui. Aqui você seria estopado, tá, pessoal? Essa barra não rompe a máxima da anterior, tá? É mais interessante dentro da metodologia do Allbrooks quando os candles, tá, conseguem minimamente romper a máxima do candle anterior, tá? Para quê? Para demonstrar interesse comprador, beleza? Essa é a ideia, né, por trás dessa intencionalidade, tá? E quando o preço também está muito afastado das médias, né, também não é muito interessante a gente acabar entrando, a não ser que você seja um cara mais tranquilo e aguente passar um pouquinho de calor, tá? Então aqui, se você entra nesse gatilho aqui
e deixa seu stop aqui, você seria stopado, tá? Com 6 pontos. Nesse daqui, mantendo seu stop abaixo desse fundo aqui, você não seria stopado, tá? Entrando aqui, você pegaria esses pontos aqui. Mas seu stop também é um stopzinho salgado, tá? De 9 pontos. Aqui, nova entrada, stop de 7 pontos, possibilidade de 16, tá? Eu sempre falo, né, para vocês entrarem, se a ideia é pegar a movimentação, tá? O ideal é que você evite de hesitar, tá, pessoal? Você não pegar o último sinal de uma movimentação, tá? E aí depois ele te deixa gatilho de entrada aqui, né? Um candlezinho não tão interessante, tá? Porque ele não demonstra força, né, pessoal? Mas ainda assim, né? Pagou 7 pontos. Aqui ele rompe a máxima do anterior, uma entrada mais legal. Stop curto, né? Alvo longo, tá? Aqui já também a ideia de você trabalhar barra, né, pessoal, é você entender que, né, dentro da leitura, quanto mais próximo da mínima, né, da máxima da barra ela fechar, né, mais interesse dos comprados tem, né, pessoal, tá? E aqui você tinha mais um gatilho, tá? E aí aqui acabou, né, pessoal, o dia. Beleza? Mas é mais para vocês darem uma olhada, tá? Num operacional que evita, né? Ele vai evitar todas as possibilidades de compra aqui, né? Tá? Você só vai ter possibilidade de compra aqui depois já do pullback com o primeiro realinhamento, tá? Beleza, pessoal? Valeu, e final de semana aí a gente acaba conversando e explanando um pouco mais sobre esse operacional aqui mais a favor da tendência. Alguns assinantes já receberam, né? A galera que acabou comprando agora. E para quem está começando, pessoal, tá? Para quem está ainda não está consistente, eu recomendo que tente operar isso daqui, tá? E você pode, né, operar isso aqui até mesmo em time frames menores. Por quê? Porque tendência é tendência, tá? Tendência micro, tendência macro. A questão é que numa tendência menor você vai pegar menos pontos, tá? Isso tem que estar na tua cabeça, né? Você não vai entrar, por exemplo, aqui nos 2 minutos tentando pegar 50 pontos, tá? Diferente de você pensar, por exemplo, você está acompanhando ali, por exemplo, nos 60 minutos, e nos 60 minutos você vê uma possibilidade de um gatilho, né? Aí agora, né, depois que você viu esse gatilho lá nos 60 minutos, aí sim, né, aqui você pode ter um viés agora de pegar uma movimentação boa. Mas não só pelo time frame menor, tá, pessoal? Sempre time frame menor concordando com o maior, tá? Aí aqui, só para vocês darem uma olhada nos 2 minutos, né, como tem mais gatilhos, só que aí ele acaba dando alguns pequenos gatilhos ainda contra uma micro tendência, tá, pessoal? Que estava começando a se formar. Candles amarelos ainda aquela ideia de pullback, né? Como foi falado, né? Tá? Pullback ou transição para uma movimentação de baixa, tá? E os candles azuis aqua, né? Que é esse azul fraquinho, pullback de baixa ou transição para alta, tá? Mas a gente vai conversar mais sobre isso, era mais para vocês também darem uma olhada aqui, tá? Porque eu fiquei devendo o vídeo dele mais explicado no final de semana. Beleza, pessoal? Valeu!